Fazia 10 anos que eu não fazia entrevista. Eu já estava me sentindo muito acomodado também. Eu não quero ficar mais nisso aqui, não, nesse mundinho de infra tradicional aqui. Eu preciso ir para alguma coisa, eu preciso evoluir. Como eu já acompanhava as tendências, eu sabia que você ter um know-how de containerização, orquestração, realmente faz um diferencial, né? E aí eu comecei a estudar sozinho, né? Só que, cara, eu fiquei igual o urso do pica-pau, sabe? Vai pra lá, vem pra cá, estuda isso, estuda aquilo. Como eu não tinha uma base, né? Não tinha um fundamento ali, era meio que Ctrl+C, Ctrl+V. Tentava entender ali, vai pela intuição, pesquisa uma coisa no Google. Só que assim, dessa forma, você não sabe o que a ferramenta pode oferecer, né? Porque você não tem o embasamento, né? Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que tem um fundamento bem concreto, né? Fiz aquele bootcamp, né? Aprendi pra caramba. Casou certinho. Falei, nossa, é isso que eu quero. Realmente eu vou entrar pra elite se eu dominar isso daqui. Aí, depois disso, a minha evolução foi muito, muito grande. A minha vida mudou, assim, da água pro vinho, cara. Assim, eu não sou mais tão alienado em infraestrutura como eu era, sei lá, um ano atrás. Se eu tô na posição que eu tô hoje, é porque eu abriu a minha mente, né? Dessas questões do LinkedIn, eu comecei a postar porque você incentivou. Depois daquela conversa que eu fiz aquele Open to Work no LinkedIn, aí choveu proposta. Inclusive, fora do Brasil, eu recebi proposta da Irlanda, dos Estados Unidos. Tanto que eu tive que tirar porque era todo dia. Eu tive que escolher uma. E eu tô como analista pleno nessa empresa, então eu não sou júnior, então já entrei como pleno. Tive a oportunidade de ser mais que um simples desenvolvedor. Se eu não tivesse estudado isso, assim, eu não conseguiria ser o head desses projetos. Eu não ia conseguir ter a visibilidade que a gente conseguiu com esses projetos, assim, profissionalmente, para mim, né, fez uma diferença muito grande. Me sinto muito mais tranquilo e confiante no que eu faço, né. E agora eu quero mais, né, agora eu quero o mundo, né. Fala aí, tudo bem? Essa é a quarta aula da iniciativa DevOps, uma imersão de conteúdo onde eu estou te mostrando um método prático para se tornar um especialista na cultura DevOps e alavancar a sua carreira com um perfil bastante disputado e bem pago no mercado de TI. Eu sou Fabrício Veronês e nessa aula você vai aprender como se posicionar no mercado de forma mais assertiva para atrair os melhores projetos e as melhores vagas. Em seguida, vamos avançar para uma das principais práticas da cultura DevOps, a automação. Você vai sair daqui capaz de criar uma pipeline irada de integração e de entrega contínua, com a quarta ferramenta da nossa série, o GitHub Actions. E como o conhecimento que eu estou te passando nessa semana é progressivo, se você caiu direto aqui, eu recomendo que você pause essa aula e assista às aulas anteriores. Ok? Relembrando rapidinho o que você aprendeu. Na aula 1, eu te mostrei o que é a cultura DevOps, quais os seus pilares fundamentais e como ela funciona na prática. Além disso, você aprendeu os conceitos e princípios fundamentais do uso do container e também do Docker. Viu o passo a passo como criar seus containers a partir de imagens prontas e também como criar a sua própria imagem Docker, que prepara a sua aplicação para rodar no Kubernetes. Já na aula 2, te mostrei as grandes oportunidades que estão ao seu alcance como especialista DevOps. E avançamos para a orquestração dos containers, onde você aprendeu a arquitetura do Kubernetes, como funciona a ferramenta, quais os benefícios que ele proporciona e em quais casos que o uso é bastante recomendado. Também vimos os tipos de ambientes Kubernetes e montamos o nosso próprio ambiente Kubernetes de desenvolvimento local, utilizando o K3D. E com o ambiente pronto, seguimos o passo a passo do processo de deploy da aplicação. E em seguida, na aula 3, te mostrei algumas características e habilidades comuns dos bons profissionais DevOps e o que o mercado espera de você. E para completar a aula, você conheceu o conceito de infraestrutura como código e a importância disso na cultura DevOps, aprendendo a trabalhar com o Terraform. E agora eu quero te mostrar como você pode se posicionar no mercado de forma mais assertiva, potencializando seus skills e gerando muito mais visibilidade. O primeiro passo de um bom posicionamento é definir o seu plano de carreira. Parece besteira, mas na realidade muitos profissionais trabalham no automático, deixando a vida levar e apenas seguem o plano de carreira da empresa que trabalha. Cara, a carreira é sua.
Você precisa saber onde você quer chegar e não onde a empresa quer que você chegue. Se você não sabe o seu objetivo, a empresa, muito menos, na verdade. Coloque suas metas de curto e de longo prazo e identifique os conhecimentos e habilidades que você vai precisar adquirir ou aperfeiçoar para alcançar as suas metas. Só não viaja. Não adianta colocar aí metas que você sabe que não vai cumprir. Seja bem realista para depois não ficar frustrado. Depois que tiver clareza dos seus objetivos, foca neles. Por exemplo, se você quer se tornar um arquiteto de soluções, para que você vai estudar design de front-end ou user experience? Você não vai utilizar isso. Foca no que vai te aproximar dos seus objetivos. Assim, você evita aquela confusão sobre o que vai estudar e por onde começar, porque você já vai ter identificado os temas que você vai precisar se esforçar e as habilidades que vai precisar adquirir para atingir as próximas metas. É claro que nem sempre o processo é simples, porque muitas vezes o nosso trabalho exige que a gente estude algo que está fora ali do nosso planejado. E é óbvio que você não vai deixar de atender às demandas do seu dia de trabalho. Só não esquece do seu compromisso com você mesmo e também com a sua carreira. Esse foco direcionado vai evitar também aquela síndrome de super-homem. Ou seja, de achar que precisa ser aquele super profissional que sabe muito de tudo, todas as tecnologias e ferramentas do mercado, que é insubstituível e que tudo deve ser resolvido por você. Para com isso, cara. Desse jeito, você só vai adiar cada vez mais suas conquistas e ficar estressado, ansioso, frustrado e também com excesso de informação. Possivelmente vai até ter um burnout. Além disso, atualmente com a cultura DevOps, as empresas valorizam muito mais os profissionais que sabem trabalhar em equipes e pensam no modo Vingadores. Ou seja, profissionais com várias especialidades diferentes e complementares, mas que conseguem, de alguma forma, transitar pelas outras áreas e juntos entregam e mantêm as melhores soluções. É bastante interessante que você conheça as principais ferramentas e tecnologias utilizadas no mercado, mas não precisa se especializar em todas elas. Vou falar mais uma vez. Foca naquelas áreas que fazem sentido na sua carreira. E o segundo passo é o conhecimento da ferramenta. Não tem jeito. Se você quer ter acesso às melhores vagas e trabalhar com aplicações robustas, resilientes e escaláveis e com alta disponibilidade, você precisa conhecer a cultura DevOps e as principais ferramentas utilizadas no mercado, como Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, Prometheus, Grafana, AWS, GitHub Actions, GitOps e por aí vai. Não tem como brigar contra isso. O quanto antes você começar a estudar, mais rápido você vai estar pronto. Uma forma bem eficiente de encontrar as ferramentas mais utilizadas é filtrar e analisar as vagas que te interessam. Assim você vai saber de fato o que as empresas em que você almeja trabalhar estão utilizando. Agora preste atenção nisso aqui. Um erro muito comum ao estudar sozinho é tentar aprender algo quando você ainda não tem a base do conhecimento para aprender. Por exemplo, não dá para aprender Docker se você não conhece os fundamentos dos containers. Da mesma forma, aprender como escalar a aplicação sem entender os elementos do cluster é um tiro no pé. Porque quando dá merda, você não vai saber como resolver. E eu entendo que é tentador começar de pontos mais avançados que nos mostrem ali resultados mais palpáveis. Mas vai por mim, você acaba se enrolando no dia a dia de trabalho porque não construiu a fundação do seu conhecimento. Você precisa criar um processo de amadurecimento na ferramenta antes de avançar no conhecimento das funcionalidades. E é nesse ponto que os cursos, treinamentos, pós-graduações, MBAs ganham destaque, pois o instrutor já passou por esse momento de aprendizado e já está calejado dos principais erros no uso das ferramentas. Junto com o conhecimento teórico, e tão importante quanto ele, você precisa também praticar muito, mas muito mesmo. Brother, aprender qualquer ferramenta de tecnologia sem colocar a mão nos comandos
é praticamente impossível. Você pode até entender os conceitos básicos e conhecer os elementos que compõem a ferramenta, mas você não vai ser capaz de entender de fato como cada comando funciona. E novamente, no dia a dia do trabalho, você provavelmente vai se enrolar. Então se prepara para fazer muita prova de conceito, montar muitos ambientes, testar vários cenários diferentes, porque é nesse momento que vão surgir as dúvidas mais complexas e você começa a ter experiência na ferramenta. E o terceiro passo para se destacar é mostrar ao mercado de TI suas conquistas de forma eficiente. Parece óbvio, mas muitos profissionais negligenciam o seu marketing pessoal e fazem só aquele basicão de compartilhar, apenas mudança de emprego, graduação, certificação, essas coisas. Mas cara, pensa comigo, aprender um tema novo também é uma conquista. E você precisa mostrar para o mercado que você, a partir daquele momento, você está se dedicando a aprender ou já domina algum determinado tema. Se eu entrar agora no seu LinkedIn, será que eu consigo identificar o que você é capaz de fazer? E eu não estou falando de título e certificação. Eu estou falando do que você realmente é capaz de executar. E eu vou além. Eu consigo saber que você está estudando e participando de um evento sobre DevOps? Veja bem, como os recrutadores vão saber que você realmente sabe trabalhar com uma determinada ferramenta ou possui alguma habilidade se você não demonstra? Adicionar no currículo e no perfil profissional seus títulos, certificações e nome de ferramenta que você conhece é importante, mas é o mínimo que você deve fazer. E o que a maioria faz. Não é verdade? Mas poucos sabem se vender e investir no seu marketing pessoal. E aqui vão algumas práticas bastante valiosas que podem aumentar bastante a sua visibilidade. Documentar os seus estudos e seus labs e demonstrar o conhecimento adquirido em forma de artigos e compartilhar no LinkedIn, no Medium, em projetos no GitHub, por exemplo. Além de mostrar que você é realmente capaz de fazer, constrói uma certa autoridade para você sobre aquele tema e atinge pessoas de fora do seu círculo social. E coloquei o meu LinkedIn da forma que ele tem que ser. E depois disso, eu tenho tido grandes contatos e vários contatos de recrutadores querendo saber se me interessa uma conversação. Atualizei o meu perfil, comecei a postar algumas coisas, alguns pipelines, tal, estava fazendo, algum material seu também, cara, LinkedIn bombou, nego oferecendo vaga, daí acabei deixando ele fora já. Eu fui procurar como melhorar meu perfil do LinkedIn. Do nada, apareceu um dono de startup e apareceu uma tech lead do iFood me oferecendo para participar do processo seletivo. Dessas questões do LinkedIn, eu comecei a postar porque você incentivou. Depois daquela conversa que eu fiz aquele Open to Work no LinkedIn, aí choveu proposta. Inclusive, fora do Brasil, eu recebi proposta da Irlanda, dos Estados Unidos. Tanto que eu tive que tirar porque era todo dia. Eu tive que escolher uma. Se você ficar esperando estar pronto, você vai ficar o resto da vida. Não vai estar. E tem um detalhe importante aqui. O que você posta nas suas redes sociais precisa estar alinhado com os seus objetivos de carreira, ok? Por exemplo, se você quer trabalhar com DevOps, mas só posta ou compartilha artigos, resenhas, projetos de programação pura ou apenas manutenção de data center, você vai atrair recrutadores com interesse nesse perfil e não no perfil de especialista em DevOps. Sacou a parada? Outra prática eficiente é construir o seu portfólio com soluções distintas e, caso necessário, toma a iniciativa de apresentar eles na entrevista. Dizer que você sabe fazer não é tão convincente. Mostra de fato o que você sabe fazer. Isso ajuda muito, principalmente se você não tem experiência comprovada na área. Eu mesmo consegui uma vaga para atuar em um projeto com Kubernetes, porque quando eu fui questionado sobre o meu conhecimento, eu peguei o meu notebook e mostrei o que eu tinha feito nos meus laboratórios de estudos. O laboratório acabou sendo um ponto fundamental para eu ser contratado. Então sai do senso comum se você busca destaque no mercado de TI. Você precisa fazer o que a maioria dos profissionais não fazem, beleza?
E o quarto passo que eu considero fundamental para melhorar o posicionamento profissional é o network. Mas esse ponto merece um destaque maior e eu vou falar sobre ele na próxima aula. Agora chegamos a um ponto que faz bastante diferença entre os profissionais: a entrega da aplicação. Afinal, saber somente desenvolver um software ou operar um ambiente não é o suficiente para trabalhar com DevOps. É preciso ir além e entender o que se pode melhorar em volta desse processo. E um elemento chave hoje é a integração contínua e a entrega contínua, ou CI/CD. Pois quando implementados da maneira correta, é possível colocar suas aplicações em produção de forma automática, sem que o seu usuário fique sem utilizar o sistema, gerando um enorme valor na entrega de um produto e evitando prejuízos que podem chegar a milhões de reais, como no caso de um grande e-commerce. Então bora lá. Bom, antes da gente começar a falar aqui sobre pipeline CI/CD, vamos pegar aqui o conceito de pipeline. A ideia aqui da pipeline é justamente automatizar um processo. E não necessariamente vai ser ali um processo de CI e um processo de CD. A ideia aqui é criar um fluxo de execução de tarefas que no final vai ter automação de um processo. Então, eu posso criar uma pipeline para, por exemplo, renovar certificado HTTPS. Eu posso criar uma pipeline para pegar ali um arquivo PPT do meu repositório e transformar em PDF. Enfim, pipeline é para automatizar processos, certo? Justamente porque ele vem da ideia, né? Pipeline, se você traduzir, significa encanamento. E se você pensar aí no encanamento ele tem ali um fluxo, né? Vai passar um fluxo dentro dele. E a ideia é justamente essa. Só que ao invés de passar ali água ou qualquer fluido, eu vou ter ali a execução de várias tarefas. Algumas tarefas podem ser executadas em paralelos, outras não, vão ser realmente sequenciais, e você vai definir ali o que fazer caso alguma falhe, se você vai cancelar tudo, se você vai notificar alguém, o ideal é que você notifique alguém. Mas a ideia de pipeline é justamente você automatizar processos criando ali um fluxo de execução, ok? E quando nós falamos em CI/CD, integração contínua e entrega contínua, vem para resolver um processo muito comum que nós temos quando desenvolvemos software, que é justamente incorporar código novo feito pelos desenvolvedores, gerando nova versão de aplicações, e também a entrega dessa nova versão, né, do executável, da release, né, que foi criada em um ambiente, seja teste, homologação, produção, enfim. Isso são processos que acontecem o tempo todo. E normalmente esse processo é executado manualmente, né? Tem ali o desenvolvedor que baixa o projeto para a máquina de todo mundo, né? Fala, comitou o código, tá todo mundo ali, o repositório está atualizado. Ele baixa o código, né, e faz toda essa etapa manualmente. Executa o build, executa teste unitário, executa o teste de integração, executa ali qualidade, às vezes esquece, né, algum passo ali e depois cria a release. Então a pipeline de CI e de CD vem justamente para automatizar esse processo, para garantir que ele vai ser sempre executado, que vai ser sempre executado na ordem correta, que vai ser executado sem pular etapas, vai validar cada um deles, vai notificar caso tenha algum problema, quem gerou ali a falha, né? Quem gerou a falha, mas quem colocou ali o código que acabou gerando esse problema. E a pipeline de entrega contínua vai fazer isso também. Vamos ver cada um deles aqui individualmente. Mas a ideia da pipeline de CI/CD é justamente automatizar todo esse processo. A incorporação de código novo, gerando novas versões e também fazer esse deploy em um ambiente, fazer a entrega dessa nova versão em um ambiente. Mas vamos ver aqui individualmente. O primeiro aqui que nós vamos ver é a integração contínua. A integração contínua, ela vai justamente integrar esse código novo para gerar uma nova release. Então, ele starta no momento em que
o desenvolvedor ele faz um commit no repositório, né? Ele pega um código novo, esse código novo pode ser uma nova feature, pode ser ali um hotfix, né? Tá resolvendo algum bug, enfim, ele vai commitar esse código no repositório e a pipeline vai fazer todo o processo para validar a qualidade desse código que foi entregue, vai verificar se compila, vai verificar se passa nos testes, né? Teste de integração, teste unitário, vai executar ali todos os testes, pode ter uma análise de código também, enfim, vai executar todas as etapas para garantir qualidade desse código. E, putz, tá tudo certo, tá com qualidade excelente, passou em tudo verdinho, é gerado um novo pacote de entrega. E esse pacote de entrega, dependendo de como você vai fazer o deploy ou como é o fluxo na sua empresa, vai ser um arquivo Java, vai ser um executável, vai ser um deploy no ambiente web, um arquivo zip, né? Se você trabalha com Node, você vai compactar os arquivos para poder executar no servidor. Mas no final vai sempre gerar um artefato de entrega. Aqui no nosso caso, como nós estamos trabalhando com containers, qual vai ser a entrega? Vai ser uma imagem de containers, vai ser uma imagem Docker. Então aqui, no nosso caso, sempre que commitar um código no repositório, vai passar pelo processo de build e gerar uma imagem ali no final, certo? As etapas de uma pipeline de integração contínua, elas variam, depende da maturidade da equipe, maturidade dos processos, conhecimento de desenvolvimento, se você tem ali teste de integração, se você tem teste unitário, o ideal é que tenha, mas a gente sabe que normalmente uma integração contínua, uma pipeline, ela não começa com todas as etapas, ela vai evoluindo conforme a equipe vai tomando maturidade, o processo de desenvolvimento vai tomando maturidade. Então, Fabrício, qual é ali o certo para se ter numa pipeline de integração contínua? Depende muito da sua equipe. O ideal é que você tenha processo de build é obrigatório, você tem que ver se a aplicação está compilando ou não, e os testes principais, unitário, integração, análise de código, mas tudo depende da sua equipe. Mas a integração contínua, ela começa na etapa de commit do código e termina ali gerando um entregável, que no caso vai ser uma nova release, ok? Já na entrega contínua, o objetivo é fazer o deploy dessa nova release, desse novo artefato de entrega em um novo ambiente. Então, a entrega contínua, ela começa no momento em que eu tenho um novo entregável, né, que eu tenho ali uma imagem nova, eu tenho um executável novo, eu tenho um arquivo Java novo, enfim, eu tenho ali um entregável novo e vai ser encerrado no momento em que você tem o deploy feito no ambiente. E as etapas você vai definir ali conforme novamente a maturidade da sua equipe. Então você vai ter ali execução de testes, aí pode ser teste funcional, enfim, você vai ter ali todos os testes naquele ambiente. Você pode ter um processo de aceite manual, você pode ter ali alguma etapa de QA onde a equipe testa manualmente, então para fazer o deploy no ambiente tem que passar ali pelo teste manual, enfim, você pode ter ali uma etapa ali que seja um aceite, mas é importante o seguinte, esse aceite ele tem que ser muito simples, o ideal é que seja o clique de um botão. Se você tem aí ferramentas de comunicação como Slack, Teams, Skype, por aí vai, você pode colocar a sua pipeline integrada com um cara desses e o aceite seja clicar num botão lá de aceite no próprio chat e isso já é o approve lá para colocar em um ambiente. Aí você vai colocar no ambiente que for determinado, teste, homologação, produção, enfim, você vai fazer ali o seu deploy, certo? Então,
A entrega contínua, ou pipeline de CD, de Continuous Delivery, ele vai fazer toda a etapa, desde a criação da release até o deploy em um ambiente. Então eu tenho o Continuous Integration, que é a integração contínua, e também eu tenho o Continuous Delivery, que é a entrega contínua. Cada etapa depende da maturidade da sua equipe. O que eu recomendo para você é, começa pequeno. Começa ali com as etapas mais simples e vai evoluindo. Você não vai começar com uma pipeline perfeita, certo? Então, começa pequeno e vai evoluindo as etapas conforme você amadurece e a sua equipe também, ok? Então, nós temos aí a integração contínua e a entrega contínua para fazer justamente o processo automatizado de entrega de um novo código incorporado no projeto até o deploy num ambiente. E aqui nós vamos fazer hoje, vai ser um projeto utilizando o GitHub Actions. O GitHub Actions, ele é uma das ferramentas mais utilizadas aí no mercado. Não é a única, você tem aí GitHub Actions, você tem o GitLab, você tem o Azure Pipelines, tem aí Jenkins, enfim, existem várias ferramentas de pipeline CI/CD no mercado. O GitHub Actions pertence ao GitHub. Se você não conhece, o GitHub é um dos principais serviços para gerenciamento de código utilizando o Git. E o GitHub já é muito mais do que isso, inclusive você tem gerenciamento de código, você tem o GitHub Actions para a criação de pipelines, tem ali uma parte também para gerenciamento de projeto, então é uma plataforma bem completa, mas ele é principalmente conhecido pela ferramenta de gerenciamento de código. E para você trabalhar com GitHub Actions, tem aqui alguns elementos fundamentais. Eu tenho o workflow, o events, o jobs, os steps, as actions e os runners. O workflow é a definição em si de um fluxo, é nele que você vai definir ali a sua pipeline. Tudo começa na criação de um workflow. Os events são as triggers que vão disparar esses workflows. Pode ser ali um evento, pode ser um commit numa branch, pode ser um pull request, enfim. Você tem diversos eventos ali que vão disparar para começar ali um workflow. Os jobs são as cadeias de etapas que você vai definir ali no seu workflow. Você pode ter vários jobs em um mesmo workflow. Nós vamos, inclusive, fazer dessa forma aqui. Depois dos jobs, eu tenho os steps, que são os passos de execução. Pode ser a execução de uma linha de comando ou a execução de uma action, que a action é, na verdade, ali uma etapa, uma execução muito simples que é executada no seu fluxo, no seu workflow. O que pode ser uma action? Pode ser um deploy no Kubernetes, pode ser um git pull, um git push no Docker. Enfim, nós vamos ver ali o conceito de actions também. E os runners são ali os ambientes que são executados essa pipeline. Você pode ter um runner Windows, você pode ter ali um runner Mac, você pode ter um runner também Linux, depende do que você está trabalhando, da plataforma que você está trabalhando, a tecnologia que é utilizada no seu projeto, ok? Então você vai ter ali o runner, que nada mais é do que um agente de execução que pode trabalhar com diversas plataformas. Utilizando o GitHub Action, você pode ter um runner que é criado ali dinamicamente, utilizando como serviço na própria plataforma do GitHub, ou você pode ter também o seu runner rodando no ambiente on-premise, criando ali um agente de execução direto no seu ambiente, integrado lá com o GitHub Actions, ok? Bom, beleza. Então nós vamos utilizar aqui o GitHub Actions e a ideia do projeto é exatamente criar uma pipeline que vai pegar o código novo do desenvolvedor a partir do commit que ele faz no repositório, criar ali com o GitHub Actions uma pipeline de CI que vai resultar em uma imagem Docker, né? Essa etapa vai ser a parte de CI, onde eu vou fazer ali a construção da imagem e commitar ela no meu repositório Docker, e depois eu vou fazer a parte de CD, de Continuous Delivery, onde eu vou pegar essa imagem e rodar no Kubernetes, ok? Então, vamos lá conhecer o GitHub Actions e fazer todas essas etapas.
Bom, então vamos lá agora criar a nossa pipeline de CI/CD. Mas antes eu preciso provisionar o meu ambiente, eu preciso criar a minha infraestrutura, eu preciso criar o meu cluster Kubernetes. Na aula 3 eu criei lá o meu cluster Kubernetes utilizando Terraform, mas no final eu destruí. Então agora você vai conseguir fazer aí a criação do seu cluster utilizando o mesmo projeto que nós utilizamos na aula 3 com o Terraform. Vamos criar a infraestrutura aqui de forma profissional, de forma automatizada, utilizando infraestrutura como código. Eu tenho aqui o diretório da mesma forma que estava antes, né, o IAC e o KubeNews. Eu vou entrar aqui no IAC e fazer a criação do cluster utilizando aqui o meu projeto. Então eu vou vir aqui, Terraform, apply. Ele vai me mostrar o que vai ser criado. No meu caso aqui, eu vou criar o cluster Kubernetes e vou criar também os node pools. Eu mantive aqui o node pool. Você pode tirar ou não, não tem problema. Eu vou manter do jeitinho que estava. Vou dar um yes aqui e esperar ele criar. Como você sabe, né, ele demora um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais porque tem um node pool. Vamos esperar ele terminar aqui para dar continuidade. Pô, beleza, agora aqui, ele criou, inclusive tá aqui ainda, com o endpoint, depois eu acerto aqui, não tem problema, mas criou aqui o meu cluster Kubernetes. Se eu vir aqui, ls, né, eu tenho aqui o meu arquivo kubeconfig, que são as credenciais de acesso ao cluster Kubernetes. Eu vou copiar esse cara lá para o meu diretório .cube/config, né? Na verdade, o meu arquivo, né, config, que está no meu diretório home.cube. E agora vou colocar lá, né, para que... Opa, copy. Ih, putz, botei só o destino, né? Não botei aqui a origem. Vamos lá, kube. Agora sim. Vou executar agora, né, kubectl get nodes, né? Peguei aqui as credenciais de acesso, configuração, joguei para o meu kubeconfig, né, configuração do meu kubectl, beleza, consigo agora interagir com o cluster, certo? Beleza, funcionando numa boa. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para o diretório com o KubeNews, certo? E vou aplicar lá o manifesto, kubectl apply -f K8s deployment. Aplico aqui, ele vai fazer o deploy para mim. Se eu vir aqui kubectl get all, para ver todos os elementos, vamos ver. Está aqui criando ainda, no caso tem duas réplicas do KubeNews, tem aqui o PostgreSQL, aqui o meu service do tipo load balancer, ele está gerando aqui um IP externo para mim. Vamos fazer o seguinte aqui, kubectl, não, vamos lá, watch, kubectl get services, posso colocar aqui também svc, ok? Venho aqui, dou um watch. Vamos esperar aqui agora ele gerar o IP externo para mim para poder acessar, ver se está tudo funcionando. Aí eu destruo aqui o manifesto, ou melhor, eu deleto o meu deploy, deleto ali utilizando o arquivo manifesto e parto para a criação da pipeline, do projeto com o workflow lá no GitHub Actions. Aqui, ele criou para mim o IP externo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui esse watch, né? E eu vou abrir aqui a página. Deixa eu pegar aqui uma página e vou acessar aqui, ou melhor, vou abrir o browser, né? E mostrar aqui a página. Beleza, então aqui, né? Deixa eu testar aqui a minha aplicação, certo? Vou colocar aqui, vou salvar. Vamos ver, tá lá, aplicação, beleza, funcionando de boa. Agora, como eu falei, posso deletar aqui, já sei que o manifesto está tudo certinho, que o cluster vai funcionar. Agora nós vamos fazer esse processo automatizado. kubectl delete -f K8s deployment. Beleza, volto aqui, não tem mais nada, né? kubectl get pods, tá lá encerrando. Não vou destruir o cluster, porque o cluster sim eu vou utilizar, certo? Mas
aqui eu não vou fazer o deploy dessa forma, eu vou fazer automaticamente com o GitHub Actions. Então, vou minimizar aqui e agora eu vou abrir lá o meu projeto, né, o KubeNews, porque eu vou adicionar agora aqui o meu arquivo de workflow para criar o workflow com GitHub Actions. Então, primeira coisa, estou aqui no projeto, né, o Fabrício Veronês KubeNews, baseado, né, no KubeDev KubeNews. Então agora eu vou vir aqui, ó, na terceira aba Actions, né? Daqui da esquerda para a direita, Actions. E aqui, ó, ele vai, né, me sugerir a criação do meu GitHub, para começar aqui o meu GitHub Actions, criando aqui o meu workflow. Se você descer aqui mais um pouquinho, ele dá, ó, várias sugestões, né, de workflows, de templates de workflows. Eu não vou utilizar aqui nenhum, eu vou vir aqui em Setup Workflow Yourself, para eu criar aqui eu mesmo o meu workflow. E com isso, ele já vai criar aqui, ó, um template inicial. Vamos entender o que essa tela mostra aqui para a criação do workflow. Eu vou dar uma minimizada aqui, porque se eu aumentar muito ele bagunça tudo. Aqui ele criou para mim, ó, o arquivo main.yaml dentro do próprio diretório do meu repositório aqui, ó, em .github, então é um diretório oculto. Tem aqui uma outra pasta workflows e aqui eu vou ter o meu main.yaml. Você pode ter vários workflows aqui, certo? Mas cada workflow ele vai ser um arquivo YAML. Ok? Ele inclusive bota aqui, ó, o nome da minha pipe, do meu workflow, né? No caso aqui tá CI. Eu vou botar aqui CD, porque eu vou colocar CI e CD juntos, né? Eu tenho aqui a declaração das triggers, né? Dos eventos, né? Que vão disparar esse workflow. Então aqui, ó, toda vez que eu faço um pull request para a branch main, ele vai disparar, e toda vez que eu fizer um push para essa branch. No caso aqui, eu posso tirar o pull request, eu não vou abordar pull request aqui, certo? O workflow dispatch é para eu conseguir disparar manualmente esse workflow. Eu tenho aqui, ó, o job, né? Ou melhor, os jobs, onde eu vou declarar a minha lista de jobs, né? Que são ali a cadência ali de steps de execução, onde eu vou executar as minhas ações, certo? Aqui, ó, no caso, eu tenho um job declarado com o nome de build, né? Um job de build. Ele vai rodar em um Ubuntu latest. Então, o meu runner vai ser um Ubuntu, né? Eu não vou rodar em máquina Windows, faz sentido. E aqui são os steps, né? Lembrando que eu tenho aqui um conjunto de steps aqui quando eu estou trabalhando com os meus jobs, com o meu job. Então eu tenho o job build, que vai rodar no Ubuntu latest, na última versão do Ubuntu. Aqui eu tenho a declaração dos steps e aqui eu tenho as ações, que no caso aqui são as actions. No caso, eu nem estou utilizando o action aqui, não. Esse cara aqui é uma action, onde eu pego ali o código do meu repositório e coloco no workspace, né? Eu estou pegando ali o meu código e colocando em um local para trabalhar. E aqui em seguida eu estou executando linha de comando. Estou executando o echo hello world e aqui eu estou executando múltiplas linhas aqui em um script, que estou também executando 2 echos, certo? Então, essa aqui é a estrutura básica de um workflow, né? Quando você vai começar aí o projeto, você vai criar dessa forma. Eu vou dar um start aqui em commit, né? Eu vou commitar direto na main, certo? Ele já commitou aqui, ó. Se eu vir aqui no meu projeto, ó, eu tenho um GitHub, Workflows, tenho aqui o arquivo main. E se eu vir novamente aqui em Actions, olha que interessante, ele já disparou aqui o workflow, já disparou a pipeline. E ele mostra aqui, né, os jobs que vão ser executados, no caso, o de build. E aqui ele mostra, ó, cada etapa sendo executada, ó, pegando aqui o código, né, pegando ali o código no repositório, colocando num diretório para trabalhar, num workflow, né? E aqui, ou melhor, num work directory, né? E aqui a execução, né? O echo hello world, aqui as múltiplas linhas, né? Executando aqui o echo, e aqui no caso ele saindo, e aqui o job completo. Então,
Essas etapas aqui são as execuções que são feitas no meu workflow, certo? Essa aqui é a estrutura mínima, né? Utilizando ali a declaração do workflow, declarando ali os meus jobs, colocando ali os steps e aqui as ações que vão ser executadas, beleza? Então, com essa estrutura básica aqui já montada, eu posso agora pegar aqui esse template e começar a construir a minha pipeline de CI e decidir, começando, é claro, pela de CI, já que eu vou pegar ali e incorporar um código, executar as etapas para construir a imagem Docker e colocar lá no meu Docker Registry. Então vamos criar agora a nossa pipeline de CI. Eu vou alterar aqui o meu arquivo de workflow, né, o main.yaml. E aqui, ó, eu vou vir aqui do lado, né, em Run All Jobs, aqui na própria tela de execução da pipeline, e vim aqui, ó, View Workflow File. Aí eu vou abrir, né, e vai me direcionar aqui para o arquivo onde tem a especificação aqui do meu workflow. Então, vamos alterar aqui e começar a montar a pipeline de integração contínua, a pipeline de CI, que é justamente a que vai pegar o código novo feito pelo desenvolvedor e incorporar, criando aqui uma nova release. Bom, então eu vou vir aqui, ó, na parte de edição, vou editar aqui diretamente. Eu poderia abrir o VS Code aqui na minha máquina, fazer a alteração, poderia, mas vamos fazer aqui da melhor forma, a forma mais didática aqui, mexendo diretamente aqui, é a forma mais fácil, mais simples de fazer. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha pipeline, né? Eu tenho o meu workflow definido. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou mudar aqui o build, né? Porque eu não vou ter um job de build. O meu job, na verdade, vai ser o job de CI, vai ser o job de integração contínua. Certo? Lembrando que aqui eu estou fazendo da forma mais simples possível. Estou começando de modo simples. Depois você pode evoluir isso sem problema nenhum. E vamos tirar aqui esses steps aqui, certo? Esse aqui eu vou manter, porque eu vou precisar do código, mas esses dois aqui não vou fazer, não vou utilizar. Agora, vamos recapitular o seguinte: como é que eu faço a criação, né, da minha imagem Docker? Vamos recapitular aqui a aula 1. Né? Para fazer a criação da imagem Docker, eu tenho que fazer ali o Docker Build, certo? E depois eu tenho que fazer lá o Docker Login, né? Eu tenho que autenticar no meu Docker Hub, meu Docker Registry, que no caso eu vou utilizar aqui o Docker Hub, e depois eu faço o Docker Push. Lembrando que aqui no build eu tenho que criar duas imagens. Eu tenho que criar a imagem com a tag versionada e também a latest, porque sempre que eu crio uma imagem nova, eu também subo a tag latest. Então são aqui as três etapas que eu preciso executar. Deixa eu fazer aqui um zoom. Então, build, login e o push, certo? Aqui no caso eu vou fazer um pouquinho diferente, mas vamos lá que eu vou explicar. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é utilizar as actions do GitHub. Como eu falei, cada action no GitHub representa uma ação que vai ser executada dentro aqui, no caso do job. Vai ser aqui uma ação que vai ser executada dentro do step que faz parte aqui do job, ok? Aqui, ó, do lado, eu tenho uma lista de ações que eu posso fazer. Aqui no caso, ó, fazer o setup do Java JDK, definir aqui um Go Environment e por aí vai. Tem aqui uma porrada, inclusive aqui no caso é o Marketplace e eu posso fazer a busca. Então eu vou buscar aqui, ó, Docker, e vamos ver o que eu consigo fazer assim em relação a Docker utilizando actions. Olha que interessante, eu tenho uma lista de ações que eu posso fazer aqui utilizando algo determinado ao Docker, ó. Então, eu tenho aqui, ó, dois que são bastante interessantes, ó, o Docker Login e o Docker Build and Push Docker Image. Se a gente voltar aqui nas anotações, é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero fazer o login, né? Então, no caso, eu vou botar o login aqui em cima. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E depois o Build and Push vai ser uma ação apenas. Então, eu vou utilizar essas duas actions. Você vê que, ó, a action ela pertence a Docker, é feita pela Docker. E se você clicar aqui na ação, ele mostra aqui, ó, o Marketplace Listening. Então, eu vou abrir aqui numa outra aba.
certo? Eu consigo ver aqui a documentação dessa action, certo? E aqui eu consigo ver o template aqui com tudo que eu tenho que especificar, certo? Alguns elementos aqui são opcionais, outros não, mas eu vou utilizar essa estrutura aqui. Eu vou copiar esse cara e vamos preencher aqui com os dados corretos. Vou colar ele aqui, vamos ver. Lembrando que é um YAML, então tem que me preocupar aqui com indentação, certo? Vou tirar esses comentários aqui, para não ficar muita coisa aqui. Eu vou deixar bem limpinho aqui, certo? E deixa eu limpar aqui. Beleza. Esses carinhas aqui eu não vou precisar, ok? E eu vou especificar só aqui o username e, no caso, o meu login. Opa, deixa eu tirar aqui o registry, não vou precisar do registry, só vou especificar o meu usuário aqui e a minha senha. O meu usuário, no caso, vai ser o Fabrício Veronês, certo? E a senha, aí é que mora o problema, né? A senha aqui é um dado sensível, né? Putz, eu vou botar meu usuário e senha num arquivo YAML que é versionado no meu repositório Git. Isso é um problema, né? Todo mundo vai ver minha senha, certo? Então aqui eu não vou colocar diretamente os dados de autenticação. O username, dependendo da situação, não tem problema colocar, mas também é um dado sensível. Então aqui eu não posso colocar diretamente os meus dados de acesso, né? Eu tô trabalhando com dado sensível. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um recurso chamado Secret, onde eu consigo armazenar aqui no meu projeto no GitHub, dados que são sensíveis, ok? Então eu vou especificar um dado sensível que vai ser o meu Docker Hub User e o meu Docker Hub Password, que vai ser aqui minha senha, certo? E para acessar esses dados aqui no meu arquivo YAML, eu vou utilizar aqui, ó, esse carinha aqui, que vai ser $, abre chaves 2 vezes, e vou chamar aqui, ó, o secrets.docker hub _user, certo? Fabrício, mas a gente não especificou esse cara aqui ainda. Calma, a gente vai especificar. Vamos primeiro já colocar aqui configurado. Tenho aqui o Docker User e tenho também aqui o Docker PWD. Dessa forma, eu utilizo esse modo de acesso aqui especial para acessar o meu secret. Então, eu determino, eu estou acessando aqui os secrets e, no caso, eu quero o Docker User, Docker Hub User e o Docker Hub PWD. Aqui eu estou acessando esses dois. Com isso, eu vou conseguir autenticar, ok? Beleza, então aqui já especifiquei a minha autenticação. Deixa eu colocar aqui, vou tirar esse comentário aqui também. Ok, opa, deixa eu botar a indentação aqui melhor, beleza. Ok, então fiz aqui a minha autenticação utilizando a ação Docker Login e agora eu tenho que fazer o push, ou melhor, eu tenho que fazer o build and push. E para isso tem aqui também, né, uma outra action da Docker, que é justamente aqui, ó, build and push Docker image. Ele vai construir a minha imagem e depois vai fazer o push para mim, certo? Agora vai funcionar porque eu estou autenticado. Eu não vou copiar esse cara aqui inteiro, porque, putz, isso aqui, ó, são muitas coisas que eu posso especificar e eu aqui não vou especificar tudo isso, porque a maioria aqui dos parâmetros são opcionais. Mas eu vou pegar aqui esse cabeçalho, certo? Vou colocar já aqui. Opa! Já vou deixar ele aqui. Ok. Deixa eu botar ele mais para cá. Opa! Deixa eu ver o que ele tá aparecendo, esse carinha aqui. Beleza. Vou tirar esse comentário aqui. Ok. E agora eu vou especificar aqui os parâmetros. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui
o arquivo, né? O Dockerfile. E no caso o Dockerfile, ele está lá dentro da minha pasta search, né? src, e é o arquivo Dockerfile. Então, do diretório corrente, você vai no src e vai acessar o Dockerfile, certo? Em seguida, eu tenho que passar aqui o context, que vai ser o contexto, né? Qual o diretório que vai ser enviado para o Docker Daemon. E no caso aqui vai ser o src. Então, eu vou especificar aqui o meu contexto, que vai ser o src, e também o arquivo, que vai ser o Dockerfile. E em seguida, eu vou falar o seguinte, cara, você vai fazer o push desse cara? Você vai fazer o push desse cidadão aqui? Vai fazer o push, certo? Vou fazer aqui o push dessas minhas imagens que eu estou criando. E depois eu vou especificar também as minhas tags, né? Quais as tags que eu vou determinar para essa imagem. Como eu vou especificar mais de uma, eu vou colocar aqui um pipe e vou baixar aqui uma linha. Vou descer aqui para a linha seguinte. E a imagem eu vou utilizar aqui, Fabrício Veronês, Kube News, né? No caso aqui, Kube News, faz aqui o traço, Kube News, latest, certo? E aqui embaixo, vou utilizar aqui e vou criar a minha V1, né? No caso, é quando eu especifico aqui a V1. Só que eu tenho aqui um outro problema, né? Sempre que eu executar a pipeline, ele vai subir aqui a V1. E eu não quero isso. Eu quero que ele, cara, especifique aqui uma tag para cada vez que eu executar a pipeline. Então eu vou utilizar aqui um outro valor especial aqui, um outro valor chave do GitHub, que vai ser aqui o run number. O que é esse run number? Ele me dá o número da execução da minha pipeline. E aí, toda vez que eu executar, ele vai criar um run number diferente. Então eu venho, pego aqui $, e vou colocar aqui GitHub, vai ser uma variável do GitHub, e vai ser o run_number, certo? Beleza, vou fechar aqui a chave, e é isso aí. Isso aqui determina a minha pipeline de CI, onde eu autentico no Docker e depois eu faço o build and push da minha imagem. É importante o seguinte, Fabrício, é só isso uma pipeline de CI? Não, como eu falei, tem execução de teste, verificação de código, tudo depende da maturidade da sua equipe, da estrutura que você tem, mas, começando simples, é dessa forma aqui, onde você vai compilar a sua aplicação e vai criar o artefato. Isso é o básico do básico do básico, é o primário. Então, vamos começar aqui da forma mais simples e você depois vai evoluir o projeto, ok? Bom, feito isso aqui, já determinei aqui a pipeline de CI. Vou dar aqui um save. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, beleza. Agora, cadê aqui o carinha para salvar? Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Beleza, vou dar um commit aqui. Aqui em cima, start commit. Vem aqui, vou commitar aqui direto. Salvo, né? Ele já salvou. Beleza. Agora vamos ver aqui as actions. Aqui, ó, a lista de actions aí já está aqui atualizando. Vamos ver aqui o processo. Opa, olha aqui que interessante. Deu erro. Com o erro, ele não deu continuidade na criação aqui da minha imagem Docker. O que faltou? Eu não tenho o username e o password. Por quê? Eu chamei lá o secret, mas eu não especifiquei o secret. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou vir aqui em settings, certo? E aqui embaixo, ó, eu tenho, aqui embaixo em secrets, ó, eu tenho como determinar as minhas secrets. Aqui em actions, vou criar aqui, ó, um novo secret repositório, new repository secret, e aqui eu vou especificar o nome, que vai ser, no caso, Docker Hub _
user, certo? Aí no caso aqui vai ser o meu usuário, que no caso é Fabrício Veronês, como eu fiz antes na aula de Docker. Vou adicionar esse secret. Vou adicionar também a minha senha, certo? Vai ser aqui, vai ser docker_pwd. Vou adicionar aqui também a minha senha, que no caso não vai estar aparecendo aí para você, mas eu estou colocando a minha senha aqui, certo? Vou adicionar aqui esse secret, certo? Botei aqui. E olha que interessante, como esse dado não é para aparecer, né, não é para ficar visível para qualquer pessoa, eu nunca posso abrir aqui e visualizar o meu secret. Eu sempre vou atualizar ou remover. Se eu estou atualizando, eu estou mudando, né, então não vou acessar o que é o atual, e remover, eu estou removendo, certo? Então, beleza. Criei aqui a minha secret. Agora eu volto lá na minha actions e executo esse cara novamente. Venho aqui no CI/CD e executo aqui, aqui embaixo. Run workflow. Vou botar aqui para ele executar novamente. Ele vai executar, deixa ele criar aqui novamente. Já foi. Fiz aqui um refresh, mas ele já tinha ido aqui, ó. Vem aqui em CI e vamos ver agora o processo de execução e ver o que vai rolar. Botou aqui, o que houve? Username and password required. Deixa eu ver aqui novamente, ver o que eu fiz aqui. Meu repository key. Olha aqui, ó. Coloquei errado, botei Docker Hub PWD. Então, vou remover esse cara. Certo? Vou adicionar aqui. Vou botar aqui, ó, Docker Hub PWD. Eu não tinha colocado a senha, a chave da senha correta. Vou botar aqui a minha senha. Adicionar aqui. Beleza, aqui, ó, Docker Hub User. Agora aqui também tá o PWD e agora eu vou executar novamente. Aí tem que funcionar. Certo? A não sei que tenha colocado uma senha errada, mas eu acho que não. Vamos lá. E vai aparecer aqui a execução, ó, já tá. Vamos verificar e ver aqui a mágica acontecendo. Aí foi, agora eu acho que ele autenticou, agora foi, ó. Fazendo todo o processo, ó, de construção da minha imagem. Ele pegou aqui, ó, o Node 16.15.0, vai começar ali a construir e a gente vai ver aqui a mágica acontecendo. Aqui, ó, ele efetuou todas as etapas. Aqui, ó, tá limpando aqui os processos, mas aqui, ó, ele já executou todo o passo a passo. Enquanto ele está terminando aqui, vamos dar uma olhada lá no hub.docker. Se eu entrar lá no Docker Hub, aqui, ó, KubeNews. Olha lá, ó, ele já montou aqui para mim, ó, a minute ago. Inclusive aqui, ó, tá aqui uns testes que eu fiz antes. Vamos limpar aqui, ó, delete repository. Vou deletar aqui de novo, né? E agora eu vou rodar ele aqui novamente. Deixa eu rodar ele aqui. A gente vê esse processo rodando. Run workflow. E vai aparecer. Foi. Ele vai fazer o processo novamente. Aqui no caso, é até interessante a gente ver esse cara rodando novamente pelo seguinte. Você vai ver que ele não vai reaproveitar nada em relação aqui a cache. Por quê? Porque como eu estou utilizando uma máquina nova, porque esse cara é criado dinamicamente... Opa, deixa eu ver aqui. Access to the resources denied. Ué, que estranho. No caso eu acho que eu tenho que criar aqui na mão. Deixa eu criar aqui, né? Public. Deixa eu botar aqui KubeNews.
Aqui no caso é público, beleza. Ok. Aqui no caso da pipeline, esse repositório tem que existir, se não me engano. Vamos lá. Rodar aqui novamente. Vou rodar aqui novamente todos os jobs. Beleza. Vamos ver aqui, rodando agora, ver se vai. Mas, o que acontece aqui? Ele não vai utilizar o cache das camadas. Por quê? Porque eu estou utilizando uma máquina nova. Toda vez que eu estou executando aqui a minha pipeline, eu estou utilizando uma máquina nova, porque esse runner aqui, esse agente de execução, ele está sendo alocado ali dinamicamente, na hora que eu solicito a execução de uma pipeline. Caso você esteja utilizando um runner no seu ambiente, no seu servidor, aí você vai ter ali um aproveitamento dessas layers. Mas aqui no caso não. É exatamente isso. Olha lá, eu criei o repositório na mão, né? Ele foi lá e conseguiu fazer ali o push. Então, olha lá, ó, no caso aqui o 10, latest, alguns segundos atrás. Ok, consegui fazer a minha integração contínua. Ok, então, com o artefato pronto, aqui como já está, eu vou partir para a minha pipeline de entrega contínua, o meu CD, o meu Continuous Delivery. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa pipeline de CD ou a pipeline de Continuous Delivery. E para isso, vou voltar lá no meu arquivo, né, View Workflow File, vou editar esse cara e o que eu vou fazer aqui? Vou criar mais um job. Eu criei o job de CI e agora eu vou criar o job de CD. Então, vem aqui, declaro aqui CD, vou dar um tab aqui para indentar e tem que estar aqui no mesmo nível de indentação. E olhando aqui a declaração do meu job, eu tenho que ter runs on, né, que vai ser o meu runner, e também os meus steps, que são as ações que eu vou executar. Então, eu já copiei esses caras aqui, né, vou colocar ele também. Então, opa, já colo aqui, já que eu vou utilizar o mesmo runner, o mesmo agente de execução, porque estou trabalhando com kubectl, então faz sentido utilizar um ambiente Linux. E agora aqui eu vou colocar os meus steps. Eles não vão ser iguais aqui, porque não tem nada a ver. Aqui eu construí a minha imagem e subi para o meu Docker Hub. E aqui no caso eu vou executar o arquivo de manifesto lá no cluster Kubernetes utilizando o kubectl, certo? Então as etapas são diferentes. Apesar de que o primeiro aqui eu vou ter que utilizar, porque eu preciso, né, do código do projeto, certo? Mas aqui vai ser só esse aqui que vai ser igual. E como eu vou trabalhar com Kubernetes, eu vou procurar actions relacionadas ao Kubernetes. E olha aqui que interessante. Eu tenho aqui algumas actions relacionadas ao Kubernetes, algumas da própria Azure. E apesar de estar aqui Azure, eu tenho aqui algumas actions que são agnósticas, que eu consigo fazer um deploy em qualquer cluster Kubernetes, não necessariamente no Azure. E um aqui que é muito importante é o Kubernetes Set Context. Ele vai setar o contexto, ele vai configurar o kubectl ali do meu agente de execução, do meu runner. Então, eu preciso desse cara para determinar em qual cluster Kubernetes eu vou fazer esse deploy, certo? Eu tenho aqui, ó, o Kubernetes Set Context e o Azure Kubernetes Set Context. O Azure Kubernetes Set Context ele serve para especificar o cluster Kubernetes do AKS, né? O serviço de Kubernetes gerenciado pelo Azure. Esse aqui é agnóstico, ele funciona com qualquer arquivo kubeconfig. Então é esse aqui que eu vou usar, já que o meu cluster Kubernetes está lá na DigitalOcean. Então vem aqui, Kubernetes Set Context, certo? Novamente, eu vou só copiar essa parte aqui de cima, porque tem muitas outras coisas aqui para colocar. É uma extensão muito grande e a maioria são opcionais, certo? Então vou utilizar só esse carinha aqui como template inicial. Ok? Então, beleza. Aí aqui agora eu vou adicionar o if e eu vou utilizar aqui, ó,
no caso, esse aqui primeiro, cadê o method? Aqui, ó, method, que vai ser o kubeconfig. No caso, ele até já utiliza como default, né? Eu poderia colocar só, na verdade, a especificação do meu kubeconfig, mas eu vou colocar aqui, né? De qualquer forma, vou colocar aqui o method, certo? Eu vou tirar aqui esse comentário, vou deixar aqui o kubeconfig. Vou deixar aqui bem claro que eu estou utilizando o kubeconfig, ok? E em seguida eu tenho que especificar o arquivo kubeconfig, certo? Beleza, então o que eu vou ter que especificar aqui? Aquele arquivo criado lá pelo meu Terraform. Quando eu executei a criação do Terraform Apply lá para criar o meu cluster Kubernetes, ele criou lá o arquivo kubeconfig que eu inclusive setei na minha máquina para executar o kubectl. É aquele arquivo que eu vou usar. Mas eu não vou pegar o arquivo inteiro e colocar aqui, é um dado sensível. São as credenciais de acesso do meu cluster Kubernetes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma secret para isso, onde eu vou armazenar lá o conteúdo do meu kubeconfig. Então, vou criar aqui mais um secret, né? Vou botar aqui o secret e vou utilizar k8s_config. Opa! k8s_config, certo? Especificando o meu arquivo kubeconfig. Beleza, então aqui eu defino o contexto, né, do meu cluster Kubernetes. Eu defino as credenciais de acesso, o endpoint que eu vou utilizar para acessar o meu cluster. Então, ok, definido aqui o acesso, eu agora vou aplicar realmente o meu arquivo de manifesto. E para isso eu tenho que utilizar uma outra action, na verdade, né? Então, Kubernetes aqui, ó, eu tenho, ó, olha que interessante, o deploy to cluster Kubernetes, to Kubernetes cluster. Ele faz o deploy num cluster Kubernetes. Inclusive, ó, ele bota, ó, não está limitado a um cluster AKS, apesar de ser uma action criada pelo Azure. Então, beleza, vem aqui, eu tenho aqui, ó, a minha action, eu vou pegar novamente a parte inicial aqui e vou aplicar aqui, eu vou colar aqui no meu workflow, certo? E vou especificar aqui alguns caras, né? No caso aqui eu vou botar aqui o if, eu vou especificar a imagem, né? Images, vão ser as imagens que eu vou alterar, né, no manifesto. No caso, eu só tenho uma, eu vou colocar aqui, não preciso nem colocar o pipe aqui, porque é uma imagem só, né? Então eu vou pegar aqui a imagem que eu estou utilizando e vou colocar aqui. Se fossem mais imagens, né, se fossem várias, eu poderia fazer isso aqui, tá? Poderia colocar assim que funcionaria. Mas como é uma só, eu vou colocar dessa forma aqui mesmo. Beleza? Ok. E agora eu vou especificar aqui o meu manifesto. Ó, tem aqui, ó, os manifestos que eu vou aplicar. Deixa eu colar aqui. Aqui no caso, cadê as imagens? Cadê? Images. Images. Tá aqui, ó. Images aqui também. Beleza? Aqui no caso, apesar de ser um só também, eu vou colocar dessa forma. Beleza? E onde é que tá aqui o arquivo de manifesto? Dentro lá da pasta k8s/deployment.yaml. No caso, é o meu arquivo lá de manifesto. Certo? Beleza. Simples assim, Fabrício? Simples assim. Vou pegar aqui o código, vou aplicar aqui o contexto e vou aplicar aqui o meu manifesto. Vou salvar, dando um commit lá na minha branch. Ele vai disparar aqui a minha action. E vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu. Olha aqui que ponto interessante. Ele começa a executar, ó, mas olha que interessante. Ele começa a executar em paralelo, né? Por que isso? Lembra que eu falei que eu posso ter etapas na minha pipeline que são executadas em paralelo e também etapas sequenciais? Esse aqui
no caso, eu não poderia colocar como um paralelo, né? Porque não faz sentido eu executar o CD antes de ter lá a imagem, né? Não faz sentido eu ter ali o deploy, fazer ali o deploy sem ter a imagem, executar o CD antes de executar a pipeline de CI, certo? Então aqui eu já tenho que fazer uma alteração. Eu tenho que colocar que a pipeline de CD, ela depende da execução da pipeline de CI, ou melhor, o job de CD depende do job de CI, certo? E para isso, eu coloco aqui no meu arquivo, cadê? Deixa eu editar. Eu coloco aqui no meu CD o needs CI, falando, ó, esse cara depende do job de CI. Aí eu faço aqui o commit novamente. Vamos dar uma olhada na action. Opa. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Beleza. Olha lá. Olha como é que mudou. Ele agora já não está em paralelo. Ele está sequencial. Certo? Mas no caso aqui o CD vai dar erro, né? Porque eu não coloquei ainda o contexto lá, o conteúdo do meu kubeconfig. Vamos fazer isso aqui agora. Enquanto ele está fazendo ali a execução, eu vou vir aqui. Vou abrir o meu VS Code. Me abriu aqui, né? Na outra tela. E eu tenho aqui, ó, no meu Infras Code, eu tenho, cadê? Aqui o meu arquivo kubeconfig. Vou copiar esse cara. Né? Ele ainda está aqui em execução, ainda está executando aqui a pipeline de CI. Vamos dar uma olhada. Aí terminou agora a execução. Vamos dar uma olhada aqui o que ele vai fazer. Ah lá, ele está em execução agora do CD. Ele não vai funcionar, porque ele não vai achar ali o meu kubeconfig, certo? Ele vai fazer ali o download, olha lá, já deu problema aqui no set context. Agora eu vou abrir aqui o meu settings e vou vir aqui nos meus secrets, aqui ó, secret actions, e vou especificar aqui mais uma secret, que vai ser aqui a secret, que vai ser o K8S K8S_config. Colo aqui o conteúdo, dou um add secret, certo? Ele adicionou aqui e agora sim eu posso executar aqui novamente e ver o que vai rolar. Ó. O run workflow. Vamos ver aqui no que vai dar esse cara. Ele está aqui em execução, beleza. Vamos ver aqui o que vai rolar. Ele vai executar o CI. Deixa ele terminar ali. Vamos ver. Tá lá rodando. Deixa eu pegar uma água aqui enquanto isso. Vamos ver todo o processo aqui de execução. Dessa vez aqui eu não vou acelerar. Vamos ver aqui o processo. Aí ele está aqui fazendo a construção da imagem, né, executando aqui o passo a passo da execução. Aí foi o npm install, vamos ver. Cadê aqui a parte de push também? Build and push. Aqui no caso é o post, né, após. Ele tá aí, executou também o npm install, fez o copy. Agora ele está subindo as imagens, as duas imagens, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no Hub, ó. Vamos atualizar aqui. Deve ter uma porrada de imagem aqui já criada. Disparei várias vezes. 11, 12, 3 minutos atrás. Vamos ver aqui. Aí, tá subindo aqui, nesse momento. Vamos ver. Tá lá, ó. Rodando aqui, beleza. Terminou. Agora ele começou a decidir. E aí vamos ver. Ele vai aplicar lá o manifesto. E a gente vai ver o que vai estar rolando. Depois, quando ele terminar, vamos ver se ele fez o deploy corretamente lá no cluster Kubernetes. Vou executar o kubectl aqui na minha máquina
E tem que estar rodando lá, tem que estar com o pod criado, com o meu PostGrid criado, com o meu service criado, tem que estar tudo certinho. Vamos ver, e tá aplicando ali, ó, o deploy. E ele até tá aqui, ó, mostrando o output. Vamos ver. Deixa eu vir aqui abrir já o terminal e ver o que tá rolando. kubectl, getpods. Aqui, ó, no caso, ele tá rodando com as réplicas aqui, ó, 20, ó, ele já tá criando aqui para mim. Deixa eu ver aqui. No caso ele já até criou, ele tá só, no caso, verificando, vai encerrar daqui a pouquinho aqui a execução da pipeline. Mas aqui, ó, já tá com o processo de criação. Tá só verificando ali se tá tudo rodando, né? Deixa eu ver. Lá, já tá com tudo rodando. Vamos ver. Aí já, beleza. Ele verificou lá a execução de todos e pum, criou. Beleza. Então consegui fazer o deploy de forma automática no meu cluster Kubernetes. Eu posso inclusive vir aqui, ó. Deixa eu abrir meu terminal aqui. E vou fazer aqui no caso, deixa eu ver aqui no meu KubeNews, né? Beleza. Vou fazer aqui um git pull, né, para baixar ali as alterações de código. Beleza. Peguei aqui as alterações de código. Vou abrir aqui o meu VS Code. E vou aqui, ó. Aqui no caso, ó, já tem um arquivo de manifesto, né? Ou melhor, o arquivo YAML do meu workflow. Aqui no caso eu tenho o meu manifesto. Eu poderia... Engraçado que ele tá com duas réplicas aqui do KubeNews. Rapaz, eu botei duas réplicas Tá com duas réplicas aqui do PostGrid, não pode. Vou botar uma réplica só. Não, no caso não, tá certo. Eu é que não fiz o commit, na verdade, desse cara. PostGrid tá aqui em cima, falei besteira. Tô com duas réplicas aqui, é porque eu fiz o teste local com duas réplicas só que eu não subi lá no repositório, tá com realmente 20. Vou fazer isso então, vou botar aqui 2, né? Vou subir esse cara, posso fazer aqui direto pelo VS Code, botando aqui, ó, mudando número de réplicas, certo? Vou adicionar aqui, vou fazer aqui no caso um git push, vou botar aqui um git push, ele vai pedir minha senha, ok, botei aqui minha senha, subi, vamos dar uma olhada, deixa eu vir aqui no código, vamos verificar, aqui já tá até aqui, né? E olha que legal, ele já disparou, ó. Ele bota aqui justamente a minha mensagem, commit executado aqui, e vai disparar novamente a pipeline para mim. Aqui, ó, terminou, cortei aí para não ver todo o processo novamente, que vai se repetir. Mas se olhar aqui no cluster, deixa eu abrir aqui o cluster Kubernetes, kubectl, getpods. Lá, agora eu só tenho duas réplicas. E agora eu posso pegar aqui o meu service, né? Já criou aqui o IP externo e abrir aqui a minha aplicação. Lá, tem aqui minha aplicação já rodando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui diferente, né? O último teste aqui para encerrar a aula. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Eu vou mudar ali a quantidade de réplicas, vou botar novamente 20 e vou fazer a mudança de versão. Mas agora eu vou commitar o código, né? Eu vou fazer uma alteração no código, vou fazer um commit e depois vou ver ali em tempo real, fazendo um refresh para ver ele mudando, garantindo um downtime 0. Vamos fazer isso agora. Eu vou vir direto aqui no GitHub, direto aqui no código,
editar direto aqui no site para ser mais rápido. Vou botar aqui para edit. Certo? Aqui de 2 eu vou botar 20. Aí ele vai executar a pipeline novamente. Né? Ele vai vir aqui, vai executar. Vou esperar ele executar, verificar o número de réplicas, aí eu vou mudar a versão. Vou fazer uma alteração no código ali, vou mudar o nome aqui, Kubernetes, vou botar V2 também no header, para ver aqui a alteração em tempo real. Aqui no caso ele está executando, vamos esperar ele terminar. Aqui ó, ele encerrou, eu vou abrir aqui novamente o meu terminal, kubectl, get pods, aqui ó, listou os pods, né, com 20 pods, e agora eu vou botar aqui lado a lado, vou botar esse carinha aqui lado a lado, e vou fazer alteração aqui no código. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu já deixar aqui o actions engatilhado, e eu vou alterar aqui direto. No caso, eu vou alterar aqui, vou vir aqui em Views, Partials, no caso Navbar. Né? E vou mudar aqui o Kubernetes para, no caso, V2, certo? Venho aqui, salvo, aqui, fecho, fazer aqui o commit, versão 2. Adiciono aqui o código, adiciono, vou fazer aqui o git push, beleza, vou botar aqui a minha senha, deixa eu ver, tá, no caso vou fazer aqui o git, eu tenho que baixar a última versão no código, beleza, ok, vou agora fazer, deixa eu ver aqui, beleza, vou fazer aqui um git push, eu tinha alterado lá no site e não tinha baixado aqui a atualização, agora eu venho, altero aqui, lá, vamos ver se já está disparando. Já alterou, ele fez um merge aqui para mim. E vamos ver aqui o processo acontecendo. Aqui no CI ele ainda não vai alterar a versão, porque ele ainda está... enfim. Botou aqui, vou iniciar. Pô, sacanagem, deu uma estrela, né, pra parada. Enfim. Depois eu acerto. Mas vou atualizar aqui. Né, igual ele tá fazendo um refresh. Ele tá terminando aqui a pipeline de CI. Deixa ele terminar. Ele já tá encerrando aqui. Deixa eu ver aqui na aba. Que vai executar. Agora já tá executando a decidir. E agora sim, a qualquer momento... ele vai mudar a versão aqui para 2, né? Vamos ver aqui, ó, tá ainda com a versão 1, daqui a pouco ele vai, versão 2, provavelmente vai alternar, né? Porque ele vai fazer ali a troca progressivamente, ó lá, ele tá mostrando, inclusive, ó lá, o processo, executou, vamos ver aqui, em algum momento, ele vai ficar aqui, ó, V2, depois... pode alternar para V1 de novo ou ir para V2. Depende ali da troca. Vamos estar atualizando. Eita. Lá, V2. No caso aí foi... lá, V1. No caso não tem nada, né? V2 e no caso nada, que no caso é a V1. Mas aqui, ó, eu já consegui fazer a minha integração garantindo o downtime zero da minha aplicação. Certo? Então, dessa forma aqui que nós fizemos, já montamos uma pipeline que incorpora um código novo a um projeto existente, criando uma nova release, no caso, a imagem Docker, e depois fazendo deploy
num ambiente, fazendo a entrega no ambiente, utilizando a pipeline de Continuous Delivery. E utilizando boas práticas, garantindo um downtime zero da aplicação. Show de bola, mas e aí? Acabou a construção aqui da pipeline? Sim, a pipeline já está funcionando, a gente está conseguindo garantir um downtime zero, só que vamos dar uma organizada aqui na bagunça. Eu deixei aqui, deixa eu entrar aqui novamente em Actions, e putz, já podia ter aberto ali o meu Workflow File aqui, vou abrir o Workflow File, vou editar, né? E o que acontece? Eu fui fazendo aqui a criação das minhas actions, mas tem um ponto muito importante que eu não fiz, mas é importante fazer, certo? Eu fui pegando aqui as actions aqui em Docker, fui pegando tudo aqui para montar o processo da pipeline e eu não fiz uma coisa muito importante, eu não especifiquei cada action aqui que eu tô utilizando. Acabei que eu utilizei aqui, ó, name, docker login, user, esses caras é importante dar uma organizada aqui para deixar muito bem definido o que cada um está fazendo. E para isso eu vou mudar aqui o name. Então, ao invés de colocar aqui docker login, eu vou botar o seguinte, autenticando o usuário no Docker, certo? Aqui no uses eu não vou mudar, porque é a action que eu estou utilizando. Mas aqui em name eu posso mudar. Então aqui eu vou botar, ó, autenticando o usuário no Docker. Aqui eu vou botar aqui, ó, construindo a imagem e enviando para o Docker Hub. Eu tenho que especificar o que a ação vai fazer. Eu tenho que isso aqui direito, né? Porque afinal de contas, isso aqui, esse arquivo, além de ser a definição do workflow, ele também é uma documentação. Então, cara, isso aqui tem que estar minimamente organizado. Ok? E o legal aqui de versionar utilizando o arquivo, né, utilizando o YAML para definir o meu workflow, é que ele vai evoluindo junto com o meu projeto. Conforme eu for versionando ali o meu projeto e versionando a pipeline junto no repositório, cara, eu também estou documentando o meu projeto, eu estou fazendo com que a evolução aqui seja rastreável. Eu posso dar um rollback ali, dar uma olhada numa versão anterior, verificar histórico, verificar quem alterou e por aí vai. Então, é muito importante deixar isso aqui tudo muito bem definido, autenticando o usuário, construindo a imagem, enviando. Aí aqui, ó, definindo o kubeconfig e aqui efetuando o deploy no Kubernetes, certo? Posso botar aqui no ambiente de teste, sei lá, por aí vai, beleza? Então, ok, aí agora, putz, documentei, deixei tudo aqui bonitinho, vou commitar, e olha o que vai acontecer. Ele vai rodar novamente, porque eu estou alterando ali o nome, e agora, se eu olhar aqui, no CI, ele vai me mostrar aqui o passo a passo, só que agora, olha lá, ó, autenticando o usuário no Docker, mostrando passo a passo ali certinho. Deixa ele terminar de executar tudo, que aí eu mostro ele completo. Ah lá, ó, beleza, executou aqui os dois, né? Mas olha aqui como é que ele mudou. Ele já mostra aqui, ó, autenticando o usuário, mostra exatamente ali o nome da minha action, o nome que eu defini e descreve exatamente o que eu estou fazendo. Então, é uma boa prática você também deixar isso muito bem definido e documentado, porque a declaração da pipeline também faz parte da documentação, já que também está incorporado ao código. Maneiro, né? A partir de agora, é muito importante coletar as métricas e monitorar a aplicação para entender quais pontos podem ser otimizados e fazer os ajustes necessários. Lembra que um dos passos do ciclo de DevOps é o monitoramento? E que um dos pilares é a mensuração? Então, é isso que eu vou te mostrar na próxima aula, onde coletaremos as métricas da nossa aplicação utilizando o Prometheus e o Grafana. Agora me diz aí, depois de tudo que a gente já viu até aqui, você entende quanto valor o profissional especialista em DevOps consegue entregar à empresa e aos projetos? É isso que o torna um profissional extremamente desejado e aliado à escassez no mercado disputado pelas empresas.
além de ser muito bem remunerado. E sério, cara, eu não estou exagerando. Inclusive, muitos profissionais e empresas já estão conscientes do movimento que eu venho fazendo há 2 anos, para especializar a galera na tecnologia de container, Docker, Kubernetes e na cultura DevOps. E me procuram querendo cursos, consultorias e até mentorias para encurtar essa curva de transformação. Tamanha é a escassez e urgência desse profissional no mercado. E para esses casos, eu criei a formação KubeDev, um treinamento completo do básico ao avançado em Kubernetes e de inicialização em DevOps, que formou centenas de profissionais que estão no mercado colhendo resultados impressionantes. Mas mesmo proporcionando resultados expressivos, eu senti a necessidade de otimizar a formação para gerar ainda mais resultados. E a boa notícia é que o KubeDev evoluiu, mas ainda não é hora de falar sobre isso. Por agora, eu quero que você foque em aprender de verdade todo o conteúdo que eu preparei e faça todos os desafios propostos, beleza? Inclusive, aqui embaixo você vai encontrar o desafio 4. Não deixa de fazer e de tirar todas as suas dúvidas lá na comunidade do Discord. Segue comigo que ainda tem muita coisa aí para vir. Eu te vejo amanhã.